E então vamos para a nossa última sessão oficial, é a 12ª sessão, e hoje vamos falar aqui de algo mais relacionado com a saúde mental. Vamos falar aqui de algumas perturbações, de algumas situações que podem ser alarmantes e que são relativamente frequentes na adolescência. Estamos a falar de distúrbios alimentares, vou falar de autolesão e vou falar de depressão, sendo que aqui autolesão, depressão e tentativa de suicídio ou suicídio enquadram-se aqui também nestes pontos. Como já falámos da parte dos vícios, não vou aqui falar do abuso de substâncias, vou aqui focar em algumas perturbações que são frequentes. Também poderia falar aqui da ansiedade. Porque é que eu não trouxe a ansiedade? Porque a ansiedade não é tão típico da adolescência, é mais típico das pessoas em geral. Eu costumo dizer que a ansiedade é uma das, se calhar, dos distúrbios, das perturbações mentais mais frequentes neste momento, mas que é representativa para toda a sociedade e não apenas, portanto, tanto adultos como crianças, como jovens, sofrem desse mal e eu não vou aqui falar disso, sendo que, deixo já aqui, faço aqui um spoiler, na próxima sessão que vamos ter a sessão de fecho, que eu disse que já não haveria conteúdo, será para vocês reverem alguma sessão, para colocarem alguma questão, para colocarem situações específicas vossas que podem trazer e eu irei responder às vossas questões, portanto não será uma sessão de conteúdo específico, ainda assim eu vou aqui depois, nós já falámos disso quando falei de emoções, falámos assim algo leve sobre isso, mas eu vou trazer aqui também algumas estratégias para a gestão emocional que podem depois aqui contribuir para isto. Agora já consigo ver a Ana. Olá! Então, distúrbios alimentares. Não vou. Está aqui a Jenny também a entrar. Então, vamos falar, não a osso, porque está sem som. Bom dia. Agora sim. Então, Ana, tudo Agora bem? Eu consegui. pensei, bem, não sei se estou a falar sozinha, se não estou, mas pronto, aqui Não, estou. agora consegui. Olá, Jenny. Não sei se ela me ouve. Pronto, estamos a começar então e vamos falar dos distúrbios alimentares para já e vamos. Olá! Olá. Antes de mais, olha, já agora aproveito para agradecer a vossa disponibilidade, porque eu na terça-feira não consegui estar, e por isso aviei aqui. Obrigada desde já. Estava eu a dizer, Jenny, só muito breve. Hoje vou falar de algo mais relacionado especificamente com a saúde mental, ou neste caso a ausência dela, que estamos a falar de distúrbios alimentares, de autolesão, e depressão na adolescência. Escolhi estas, podia ter escolhido outras, mas estas são muito frequentes na adolescência e vejo cada vez mais isto a acontecer. E eu estava a dizer, a ansiedade não a trouxe aqui porque não é tão específica da adolescência, é mais de forma global para todos. Ainda assim, nós vamos ter uma sessão de fecho. Esta é a 12ª sessão, é a sessão final oficial, mas vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, que eu tinha dito que fazia para vocês, tirarem dúvidas, colocarem as vossas questões, mas dentro dessa eu também vou fazer questão de trazer aqui um bocadinho de conteúdo, apesar disso não estar previsto, mas eu quero fazê-lo porque vai bater na sessão de hoje, ou melhor, é o prolongamento da sessão de hoje, focada na regulação emocional e na estimulação da inteligência, ou na promoção da inteligência emocional, como é que nós podemos fazer isto nos nossos filhos e em nós. Então é aqui um extra que eu acho que é importante e que quando estava a preparar esta sessão especificamente, não quero apenas dar aqui os sinais de alerta, porque o que nós estamos aqui hoje a falar será algo que os pais precisam de estar atentos, sim, qualquer uma delas, mas são questões que exigem a procura de ajuda profissional, ok? Estamos a falar de psiquiatria e de psicologia especificamente, mas é importante falar delas porque elas são realmente frequentes na adolescência. Este primeiro tema que eu trago, e vocês são, eu acho que todas, eu não sei se a Paula não me lembro, mas acho que são todas mães de rapazes. A Paula não sei se tem alguma rapariga também, não me lembro já. Mas
Isto pode acontecer nos rapazes, mas é mais frequente nas meninas, ok? Portanto, os distúrbios alimentares são mais frequentes nas meninas. No entanto, e atenção que já tive vários miúdos com dificuldade em aceitar a sua imagem corporal e os distúrbios alimentares associam-se a isso. E por isso, às vezes também podem estar presentes nos rapazes, embora nos rapazes se manifeste muitas vezes de uma forma mais, lá está, mais para a depressão, mais para a autolesão do que propriamente para o distúrbio alimentar. Mas existe. Eu conheço rapazes que têm, ou que já tiveram, distúrbios alimentares. Vou começar aqui, primeiro por enumerar aqueles que são os mais frequentes. Não vou falar aqui da obesidade, porque a obesidade muitas vezes tem mais a ver com o estilo de vida do que propriamente com outra coisa, mas vou falar daqueles que são mais típicos na adolescência associada à imagem corporal. Anorexia, não é? A anorexia é a restrição alimentar, é o deixar de comer porque as pessoas olham-se ao espelho, apesar de serem pele e osso, como eu costumo dizer, continuam a ver-se como gordas. Estão ainda a dizer, às vezes é só a barriga, às vezes é só não sei o quê, mas ainda assim, na anorexia, aliás, em todos os distúrbios alimentares, existe uma percepção distorcida da imagem corporal. Na anorexia é muito mais evidente, muito mais presente. Depois temos a bulimia. A bulimia é aquela que tem a compulsão alimentar seguida de um comportamento compensatório, que pode ser provocar o vômito, mas por vezes não é provocar o vômito, mas é o fazer exercício físico excessivo. Por exemplo, é o tomar laxantes. Ok? Portanto, a bulimia é muito associada à parte do vômito, do provocar o vômito, não tem que ser obrigatoriamente. A bulimia é um distúrbio alimentar onde há compulsão alimentar e de seguida há um comportamento compensatório, ok? Para eliminar aquilo que supostamente foi comida em excesso. Entre a anorexia e a bulimia é mais difícil de detectar e muitas vezes passam muitos anos sem serem diagnosticados, meses anos sem serem diagnosticados. Porquê? Porque eles comem. Quem tem bulimia come e às vezes até come bem. O problema é o pós. E às vezes, e como este pós é feito às escondidas, por exemplo, um dos sinais, e vou já aqui antecipar, um dos sinais de alerta é comer e ir diretamente para a casa de banho, ok? Isto é um dos sinais, vai imediatamente após vai à casa de banho. Uma das desculpas que eles muitas vezes dão, eu mal como, parece que tenho que ir logo à casa de banho, vou logo despejar a barriga. Às vezes não é despejar a barriga, às vezes é provocar o vómito ou tomar um laxante e aí sim para despejar a barriga. Então, a bulimia é relativamente frequente e grave e nem sempre detectada. Depois existe o transtorno da compulsão alimentar, que é como a bulimia, só que não tem o comportamento compensatório e vai originar normalmente no adolescente ou na pessoa que tem, porque isto não é só para adolescentes, mas é frequente nos adolescentes, um sentimento de vergonha, de culpa, porque comeram desmedidamente, sentem-se mal com isso e isto provoca depois ainda mais fome emocional. Às vezes a frustração é calada com mais comida ainda. E há aqui um ciclo vicioso que acaba por acontecer. Depois, existe aqui um transtorno que não é assim tão conhecido e muitas vezes é mais em crianças pequenas, mas ainda assim eu vou dizer. E vou-vos dar aqui um exemplo de uma situação que ocorreu, que eu estou a acompanhar neste momento a miúda. O transtorno de alimentação seletiva ou seletividade alimentar. Isto é frequente, por exemplo, nos mais pequeninos. Muitas vezes acontece quando há uma perturbação de desenvolvimento associada, por exemplo, no autismo isto pode acontecer, mas nem sempre. A seletividade alimentar há determinados alimentos com determinada textura, com determinado cheiro, com determinadas características que não são que eles não conseguem comer, que não se sentem capazes de comer. Isto pode, se for uma seletividade extrema, pode provocar o quê? Déficits nutricionais, porque há determinados nutrientes que não são ingeridos. Portanto, acontece muito em crianças mais pequenas, mas que se pode prolongar até à idade
da adolescência, muitas vezes associados a alguns outros distúrbios, ok? Aqui nem sempre é só porque de repente deixou de gostar daquilo, não. Às vezes tem a ver com a consistência, mas aqui o perigo é mesmo nesta parte da deficiência nutricional. Eu pus aqui porque vou-vos dar um exemplo onde isto está a acontecer, agora já está muito melhor, com uma adolescente que está no 8º ano, tem 14 anos, e ela desenvolveu uma seletividade alimentar a propósito de quê? E atenção, que eu só comecei a acompanhar este ano, mas ela já tem isto, ela está no 8º ano, ela já tem isto desde o 4º para o 5º ano, ok? O que é que aconteceu? Do 4º para o 5º ano, ela teve um episódio de engasgamento, ok? Ela engasgou-se, e engasgou-se de tal maneira que ela entrou em pânico. Portanto, aquilo foi difícil, mas acho que a parte emocional, o medo, foi maior do que propriamente o episódio em si, que a levou ao hospital. Ela depois ainda, porque ela dizia que tinha a sensação de ter algo encravado na garganta, que não, nem ia para cima nem ia para baixo, fez vários exames e no hospital não detectaram nada, estava tudo bem, entretanto. Portanto, ela já não estava engasgada, mas ela recusava-se a comer com medo de se engasgar novamente. Ao ponto de, inicialmente, ter que ser alimentada por sonda, porque ela não conseguia alimentar-se. O que provocou nela uma. O facto de meterem a sonda ainda foi pior, porque meterem alguma coisa na garganta provocou nela uma reação. Eu acho que aqui os médicos que na altura assistiram não tiveram propriamente a melhor sensibilidade, porque acabaram por alimentar aqui este medo de se engasgar, porque a sensação na garganta piorou com a sonda. Aconteceu aqui também, mas ela não comia efetivamente, mas podiam ter posto qualquer coisa intravenoso que se calhar era mais fácil de gerir. A partir dali, houve um treino que começou a ser feito ainda no hospital e foi começado a ser introduzidos vários tipos de alimentos, alimentos mais moles, por exemplo, massa muito bem cozida, a batata em modo puré, por exemplo, para ela não ter a sensação de se engasgar. Ela ainda hoje, quais são, por exemplo, alguns comportamentos que ela tem? Porque aqui acaba por ser uma seletividade alimentar, mas que virou fobia. Ok? Que virou fobia. Estamos aqui a falar de uma fobia perante. Ela tem medo de se engasgar e é por essa razão que ela desenvolveu uma seletividade alimentar. Por exemplo, alguns comportamentos que ela tem. Ela come só com os dentes aqui da frente, isto é, quando está aqui à frente, não corre o risco de se engasgar lá atrás. O engasgamento é lá atrás, não é cá à frente. Então, ela mastiga com os dentes da frente. Ela tem algum cuidado, há alimentos que ela de todo, alimentos mais duros, ela não come. Tudo tem que ser partido com muito cuidado, tudo muito miudinho, muito fininho, tudo muito bem mastigado. Ela, enquanto tem comida na boca, é incapaz de abrir a boca, de falar. Ela está ali muito concentrada na comida, portanto, os outros podem estar a ter uma conversa à mesa, ela nem sequer está a ouvir o que os outros estão a dizer, ela não participa na conversa. Portanto, e isto passado estes anos todos. Mas isto é um exemplo de seletividade alimentar, mas que começou por um episódio específico. Sendo que, e agora eu há bocado disse que a seletividade alimentar pode aparecer associada a outras perturbações, nomeadamente no autismo, é bastante frequente, em termos de neurodesenvolvimento, mas não só, mas no autismo é bastante comum. Esta menina tem 2 irmãos autistas mais velhos. E eu comecei agora com ela e eu vejo aqui ligeiros traços, mas mesmo muito ligeiros também nela, que eu não sei. Não digo que seja autismo, mas pode ser o copiar, porque os 2 irmãos são mais velhos e eles são relativamente próximos uns dos outros, os 3. E pode haver aqui o copiar do comportamento dos irmãos, que foi desde pequenina que teve isso presente lá em casa. Então acaba por. Eu fico aqui na dúvida se esta parte da seletividade alimentar, se não está aqui também relacionada com isto. Mas isto é um exemplo, para mim é um caso bastante interessante enquanto psicóloga, mas isto para vos dizer que existem algumas situações que às vezes podem acontecer, não de uma imagem distorcida, sendo que ela tem aqui também uma autoestima bastante baixa, mas a autoestima baixa dela não é relacionada com a imagem corporal, é mais com a maneira de ser dela, da autovalorização e do amor próprio. Por isso, pronto, então.
anorexia, bulimia, compulsão alimentar e seletividade alimentar. Existem outros, mas estes acho que são assim os principais de serem conhecidos porque são os mais frequentes. Normalmente, todos eles têm uma relação alimentação, daí se falar em distúrbios alimentares, com a imagem corporal, em que esta relação é disfuncional, a imagem corporal é distorcida, há uma percepção subjetiva que distorce a imagem real, em termos corporais, e que associa ou que leva a emoções e comportamentos também desviantes. A parte das emoções muito associada às emoções negativas, à frustração, à tristeza, nesta tristeza inclui aqui, ou acentua-se aqui a parte da depressão, ansiedade, medo. Medo de engordar, medo do julgamento dos outros, medo de muitas coisas que estão aqui associados e por isso a ansiedade é uma constante nos distúrbios alimentares. Sentimento de culpa também é muito frequente nos distúrbios alimentares. Culpa de seguida arrependimento pelo comportamento que se teve. Portanto, há aqui uma avalanche de questões emocionais que estão aqui bastante presentes e que se refletem depois num comportamento, na anorexia, na restrição alimentar, na bulimia, no comportamento compensatório e na compulsão alimentar, na incapacidade de diminuir o impulso para comer, de gerir esse impulso. Ver se me esqueci aqui algumas coisas. O que é que pode provocar efetivamente um distúrbio alimentar? Dei-vos aqui o exemplo da seletividade alimentar, mais associada à parte de desenvolvimento, ou, neste caso que eu vos dei, de um episódio específico que acabou por originar estes comportamentos. Mas os distúrbios alimentares associam-se muito. Existe uma predisposição genética, isto é, mães ou pais que já sofreram de distúrbios alimentares, há uma predisposição para isto ser reproduzido nos filhos. Aqui não se sabe muito bem, apesar de se falar em predisposição genética, eu diria que eu não sei se é mesmo a parte da genética ou se é o ambiente, porque normalmente alguém que já sofreu lá atrás de distúrbios alimentares continua, mesmo muitas vezes já depois de adulta e depois de estar curada depois de alguns anos, eu tenho alguns adultos nessa situação, que acabam por ainda ter uma preocupação excessiva com o peso, uma preocupação excessiva com a imagem. Não é que estejam no distúrbio, já não estão, mas há ali um limiar ténue em que, ai não, é melhor não comer porque eu já comi demais, depois fico gorda. Esta preocupação ainda está presente. Então, se uma mãe tem este discurso frequentemente em casa, associada aqui à imagem corporal, ou não comas tanto que depois ficas mal disposta, não comas tanto que depois ficas gorda, sobretudo na adolescência, em que aqui a parte hormonal pode alterar e pode haver efetivamente o ganho de peso. Então, isto pode estar aqui por influência do ambiente. Então, a parte da biologia é importante, mas a parte do ambiente, a parte do ambiente é muito importante, a parte social é importante e depois a parte psicológica. Parte psicológica, autoimagem, autoconceito, autoestima, muito por aqui, associada à parte emocional. A parte social leva muitas vezes à parte emocional e a parte social tem muito a ver com as expressões sociais. Primeiro, aquele youtuber ou aquela youtuber, a imagem que tem um corpo perfeito e eu não tenho. Tudo o que aparece nas redes sociais e que os miúdos hoje têm facilmente acesso vai influenciar aquilo que é o ideal de beleza que eles identificam. Muitas vezes também o facto de, por exemplo, todas as amigas já têm namorado, menos eu, se calhar é porque sou gorda, isto influencia esta necessidade de reconhecimento e de valorização perante o outro, de significância. O facto de haver alguém que se lembra, e às vezes isto acontece porque os miúdos nestas idades às vezes também não têm aqui os filtros bem definidos e acabam por olhar e dizer, ei, estás tão gorda, olha a baleia, olha não sei o quê, que isto, para além de poder virar bullying, pode virar aqui, ou pode influenciar a forma como a pessoa se vê, e se há um que diz, às vezes vão mais 2 ou 3 atrás, e aquilo pode virar efetivamente algo que mexe com a pessoa. Eu tenho neste momento uma adulta porque já tem 24 anos, mas que veio
neste caso ela tem a imagem corporal ao contrário, a maior parte tem medo de engordar, ela diz que tem medo de ser magra demais, porque efetivamente ela está numa terceira relação agora mais duradoura, mas enquanto adolescente, ela teve duas relações, as duas foram relações abusivas. Abusivas onde ela sofreu de violência, inclusive física, mas começou por ser a violência psicológica, onde ele começava a controlar, não podes ir com esse decote, não podes ir com isto, olha a tua barriga, olha isto, olha aquilo. Portanto, muito focada na parte da imagem, no controle daquilo que ela vestia. E depois passou também à parte física, em termos de violência. A segunda não teve a parte física. Aliás, a primeira, inclusive, levou a queixa na polícia e tudo, portanto, aqui foi mesmo a situação de abuso. A segunda, também havia o controlo do telemóvel, o controlo de tudo e também da roupa que ela vestia. E havia muito a frase de tu és magra demais. Ninguém te quer assim porque tu és magra demais. Se não for eu, ninguém te quer. Este tipo de discurso foi frequente ela ouvir. Então, neste momento, e a partir desta relação abusiva, ela desenvolveu uma imagem corporal distorcida, porque ela tem um corpo bonito, ela é uma rapariga bonita, jeitosa, nem a gorda nem a magra, e mesmo em termos de valores, objetivamente, ela está dentro do índice de massa corporal adequado para ela, para a altura dela. Portanto, não há aqui nenhum indicador objetivo que diga ela é magra demais ou gorda demais, nada. Mesmo assim, ela tem esta percepção. E ao ponto de chegar, basta uma colega ou alguém olhar para ela diz mesmo, eu até mesmo a tirar fotografias para pôr nas redes sociais, eu tenho atenção à forma como eu me posiciono. Porque se me posiciono de uma determinada forma, as minhas pernas, os meus braços, não sei o quê, parece magra demais. Então, até isto, ela controla, ela está constantemente a controlar a forma como se apresenta ao outro, para não parecer magra demais. E isto veio lá de trás. Portanto, aqui a parte social influencia sem dúvida, as pressões sociais, e depois a parte psicológica aqui também está implicada, como é óbvio. Estava aqui a ver se havia alguma outra questão que eu me esqueci aqui. Não. Experiências traumáticas, isto é, pode haver efetivamente alguma situação, e neste caso temos aqui a parte social, mais estas duas relações que foram traumáticas, que foram experiências que não foram boas. E depois, lá está, muitas vezes. O começar a fazer dietas malucas porque é moda, às vezes não é apenas, agora vou começar a fazer o jejum intermitente. E faz isso sem, não é que seja mau, mas faz isso sem orientação. E isto pode levar a desequilíbrios, sobretudo em alguém que ainda está em desenvolvimento, ok? Estamos a falar de adolescentes. Isto pode ser efetivamente muito prejudicial e pode depois levar a que haja realmente desequilíbrios e basta haver uma vez e haver a percepção de que estou magra demais, estou gorda demais, e isto depois levar aqui a um efeito, um efeito espiral que acaba por alimentar esta imagem corporal negativa. Ok? Portanto, isto está aqui efetivamente presente. Sinais de alerta para os distúrbios alimentares. Mudanças drásticas de peso corporal. De repente começa a emagrecer ou de repente começa a engordar. Obsessão com comida e atenção, isto é importante. Vamos lá ver. Eu falei aqui nos fatores que podem estar a influenciar o aparecimento de um distúrbio alimentar. Também temos que perceber que a imagem é muito importante na adolescência. Nós já falámos nestas questões lá atrás, várias vezes até. Sendo a imagem corporal algo que está bastante presente na cabeça dos adolescentes, em que o agradar os pares, o querer estar incluído, aqui a parte da pressão social, tudo isto são questões importantes que já estão presentes de forma geral na adolescência, então que se podem refletir mais facilmente, por isso é que eu trouxe estas, porque efetivamente na adolescência é quando este tipo de distúrbios pode começar. Até se pode prolongar na idade adulta, mas é na adolescência que começa precisamente por causa destas alterações. Então, sinais de alerta: mudança drástica de peso corporal, quer por excesso, quer por déficit, obsessão com a comida, com a calorias e peso, de repente
começa a querer comer tudo de dieta, de repente não pode comer chocolates, não pode comer bolachas, de repente só pode comer maçãs, de repente a banana engorda, o pão engorda. Este tipo de comentários que começa a ser mais frequente e que antes não havia essa preocupação. Não significa que desenvolvam um distúrbio alimentar, significa é que se calhar precisamos de estar em alerta e perceber se há aqui mais alguma razão para eu me preocupar. Mas isto são alguns sinais. Preocupação excessiva com a imagem corporal, por exemplo, de repente, ai, não posso vestir isto. As miúdas andam agora todas com a barriga ao léu, não é? Com os tops curtinhos. Ai, agora, de repente, começa a dizer, ai, agora não porque se vê a banha, vê-se a barriga. Ai, agora não porque tenho não sei o que aqui. Isto também, esta imagem, esta preocupação excessiva com a imagem corporal. Comportamentos alimentares estranhos, isto é, já tive isto também, na parte da compulsão alimentar, adolescentes que escondiam comida no quarto. De repente a mãe encontrava debaixo da cama pacotes de bolacha vazios, chocolates, embalagens de chocolates vazios. Isto são comportamentos estranhos, porque não come, a compulsão alimentar gera vergonha. Ok? Gera vergonha e sentimento de culpa. Então não o vão fazer à frente dos outros. Então muitas vezes eu trazia comida para o quarto e comem e escondem. Ou às vezes trazem comida porque compram no bar da escola batata frita ou quer que seja. Agora já há algumas restrições naquilo que se pode vender nos bares das escolas, mas às vezes ao pé das escolas existem. A minha filha, por exemplo, vai quase, não é todos os dias, mas vai com alguma frequência comprar gomas numa lojinha que lá há. E há as gomas, há outras coisas. Então às vezes é o comprar lá e trazer para casa para esconder, porque os pais não compram doces suficientes, não compram, ou batata frita, ou o que quer que seja. Então, este tipo de comportamentos, de esconder alimentos, de comer às escondidas, isto pode efetivamente, ou então, ou rejeitar determinados alimentos, sobretudo se forem alimentos associados. Por exemplo, ai, não posso comer massa, não posso comer arroz. Os hidratos, as gorduras, são aqueles que engordam e são aqueles que mais facilmente são postos de lado quando há um distúrbio, ok? Depois, o ir logo à casa de banho depois de comer, isto é um sinal de alerta. Olá, Paula. Olá, boa noite. É um sinal de alerta. Isolamento social, isto é, adolescentes que começam a ter uma imagem distorcida, como não gostam de si, da forma como se veem, tendem a esconder-se também, a estar mais isolados ou a ter um ou dois amigos apenas. Então, o isolamento social, quando começa a haver, também é um sinal de alerta. Este isolamento social é um sinal de alerta não só para os distúrbios alimentares, já vamos ver também na depressão, que isto também é comum. Alterações de humor, ok? Até porque, se estamos a falar de déficits nutricionais, é perfeitamente normal que haja alterações de humor, porque a estabilidade emocional, isto é, este limbo entre fome e comer alguma coisa, leva a picos de glicose drásticas que não são controlados, e isto pode efetivamente refletir-se em alterações do humor. E depois sinais físicos, por exemplo, fadiga excessiva, tonturas, desmaios, cabelo e unhas mais quebradiças, é sinal de falta de nutrientes, ok? Pele seca, vários sintomas, de repente começa a ficar mais vezes doente. Atenção, isto mais vezes doente pode efetivamente haver, vamos imaginar, uma anemia, pode acontecer e não tem que ter a ver com distúrbio alimentar, pode acontecer. Mas aqui, havendo aqui alterações, estas alterações, estes sinais físicos, a fadiga, as tonturas, os desmaios, de repente parece que está sempre doente. Isto pode ser um indicador de falta de nutrientes. Deve fazer análise, deve ir ao médico para perceber o que é que se passa. Não é obrigatoriamente, atenção, um sinal de distúrbio alimentar, mas se há um distúrbio de algum nutriente ou um desequilíbrio de algum nutriente, se calhar precisa de ser explorado onde é que isso vem.
Mas, por exemplo, há pessoas que até comem. Eu, por exemplo, tenho umas análises agora para fazer. O médico disse: vamos ver se não há aí por aí alguma anemia, porque houve aqui uma fase que andava sempre mais cansada e não era um cansaço de stress, era mesmo. Eu acordava já cansada de físico e não é normal em mim. E eu própria queixei-me ao médico sobre isso. Então, tenho as análises para fazer, que ainda não fiz, porque como andei aqui com antibióticos e com quando fui operada com a anestesia, não sei o quê, então estou a limpar primeiro o corpo para fazer depois as análises. Mas isto pode acontecer sem ser um distúrbio alimentar. No entanto, é preciso perceber de onde é que vem esta falta de nutriente, que pode ser, sim, decorrente disso. De repente começam a fazer exercício físico em excesso, ok? De repente, todos os dias, é fazer exercício físico, é um sinal de alerta, porque se não fazia exercício físico, ou se fazia apenas, por exemplo, as aulas de educação física e de repente começa a fazer mais, o excesso de exercício físico pode ser um sinal da bulimia, ok? Lembrem-se que a bulimia não tem que ser apenas o vómito, o provocar o vómito, pode ser o exercício físico em excesso para compensar a ingestão de calorias excessivas ou que consideram excessivas. E muitas vezes aqui também a parte do mentir, dos segredos, que está aqui como um comportamento também suspeito. Devemos lidar sempre com isto com algum cuidado, isto é, primeiro é o observar. Se eu tenho a suspeita, deixa-me ver se há aqui vários indícios. Às vezes, até de uma forma indireta, conseguimos fazer aqui um ou outro teste, e se eu realmente chego à conclusão que há aqui alguns comportamentos que não são normais e que me preocupam, é importante ter um diálogo aberto com o adolescente. E este diálogo aberto não pode ser, e os pais aqui pecam por isto, porque muitas vezes nós vamos já no medo, e quando nós vamos no medo, vamos no julgamento também, porque tu não podes fazer isto, porque tu já viste o que é que tu estás a fazer à tua saúde, tu tens juízo, tu não sei o quê. Isto é julgamento. Aqui não vai funcionar. Aqui vocês vão provocar uma reação contrária, que é o adolescente escapa-vos, vai-vos mentir mais e vai dizer: tu estás a fazer filmes na tua cabeça e não é nada verdade, e não vai ter a coragem de admitir, porque já está a levar nas orelhas ainda antes de nós sabermos o que se passa. Então aqui é muito importante o sem julgamento. Olha, eu observei que tu tens aqui algumas situações com a alimentação que tu antes não tinhas. Vejo que tu andas muito preocupada com a tua imagem, vejo que tu te pesas todos os dias, vejo que tu depois vais sempre à casa de banho e tu antes não tinhas este comportamento. Passa-se alguma coisa? A resposta frequente em relação à casa de banho é: ai, a mim dá-me logo, mal como, dá-me logo a vontade de ir à casa de banho. Ficarem atentos, dizer: olha, eu apercebi-me, eu no outro dia ia a passar e apercebi-me que tu vomitaste a seguir à refeição, vamos conversar sobre isto, porque parece-me que é sério. Aqui pode haver esta situação de vamos lá agora falar com um profissional, porque aqui o primeiro passo é o diálogo aberto, sem julgamento, para conseguir perceber se efetivamente há o admitir de que efetivamente eu não estou a conseguir lidar com isto, eu não gosto de mim, eu não gosto de mim, eu não gosto da forma como eu me vejo, eu sou assim, eu sou assado, isto é frequente. Se isso começar a acontecer, então é procurar ajuda. Ajuda neste caso de distúrbios alimentares, psiquiatria ou psicologia. Muitas vezes a combinação dos dois, ok? Muitas vezes a combinação dos dois. Aqui em Viseu não conheço muito bem outras realidades, mas, por exemplo, nós aqui em Viseu temos, no hospital psiquiátrico, temos a consulta dos distúrbios alimentares, onde é uma equipa que trabalha com os utentes que estão realmente nessa consulta, e é um tratamento psiquiátrico e psicológico, onde há realmente aqui a reeducação alimentar e nutricionistas também, aqui a reeducação alimentar. Portanto, existem em alguns sítios consultas específicas para esta questão. Em último caso, perguntem sempre ao médico de família se isso existe onde vocês estão, mas se não existe, psiquiatria e psicologia são sempre as duas especialidades aqui a ser consideradas para este tipo de comportamentos. Alguma questão aqui ou alguma dúvida sobre esta parte dos distúrbios alimentares? Não. Então agora vamos a outro assunto. E eu acho que já vos disse em alguns momentos, o ano passado, ano letivo, eu funciono muito por anos letivos. O ano letivo passado eu tive muitos casos de autolesão, muitos no sentido de, comparativamente com outros anos,
achei que foi um número demasiado elevado. Ainda tenho este ano alguns, no entanto, eu acho que este ano o que eu tenho mais é mesmo a parte da autoestima associada aos sintomas depressivos. Sendo que aqui a autolesão ainda não está. Não diminuiu assim tanto, mas o ano passado foi tentativas de suicídio e autolesão foram, se calhar, aquilo que mais aumentou. E daí ser pertinente, e na adolescência, estamos a falar em idade da adolescência, não estou a falar é dessa idade que eu estou a falar. A autolesão, há quem chame também automutilação. Há uma diferença, apesar de muitas vezes não se fazer essa diferenciação. Autolesão é lesionar-se a si próprio, magoar-se a si próprio. Automutilação muitas vezes implica, por exemplo, cortar um membro ou alguma coisa que pode haver. E isto não é tão frequente quanto isso, embora exista, ok? Portanto, por isso é que autolesão é o termo correto de aplicar aqui. Autolesão, e isto é importante ser dito, é o fazer mal, o magoar-se a si próprio. Mas não é com o objetivo de morrer. E por isso há uma diferença para a tentativa de suicídio. Porque muitas vezes os pais, quando veem ou quando se apercebem que os filhos se autolesionam, vem logo aquele medo de estar a tentar matar-se. Não. A intenção por trás da autolesão não é uma tentativa de suicídio. Só que existe esse risco, porque se eles se autolesionam, e se for, por exemplo, com cortes, se cortam no sítio errado ou se cortam um bocadinho mais fundo, a coisa pode correr efetivamente mal. Mas a intenção na autolesão não é morrer, ok? Não é. Porque é que, porque é que os miúdos, porque é que eles fazem isso? Porque normalmente há um sofrimento por detrás, mas eu já lá vou aqui às possíveis causas para eles terem estes comportamentos. Só para vos dizer, quais são os comportamentos, porque normalmente nós associamos à autolesão o corte, não é? O cortar-se com objetos cortantes, pode ser com facas, que é menos frequente, mas pode acontecer, é mais as lâminas, é mais o x-ato, que está às vezes no estojo e à mão de semear, mas a autolesão também pode ser espetar o bico do lápis no braço, por exemplo, ou na perna. Lápis afiados podem ser uma ferramenta para a autolesão. Morderem-se pode ser uma ferramenta para a autolesão. Cravar os dedos no braço ou no corpo, arranhar até fazer ferida, pode ser autolesão. Então, deixem-me ver se eu me esqueci, cortar, queimar, bater, arranhar, baterem-se às vezes também. Eu tive uma vez um miúdo que, quando ele ficava muito irritado, ele batia com a cabeça contra a parede. Era isto, portanto, era mesmo na zona da testa. Ele fazia, só o fazia uma vez, mas fazia. E isto é autolesão, claramente. E é associado a quê? À dor emocional que é tão intensa que muitas vezes, quando eu digo dor emocional, estamos a falar emoções avassaladoras. Eles sentem aquela emoção como eu não consigo lidar com isto. Pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser ansiedade. Aqui a ansiedade entra aqui também bastante. Um sentimento de solidão, mas também pode ser um sentimento de vazio. Eu não sinto nada. Entorpecimento emocional também é uma das razões que pode levar à automutilação. Então, quando é fortes emoções, emoções intensas, a autolesão, e a maior parte descreve isso. Eu corto-me porque no momento em que eu me corto eu sinto um alívio enorme. Este sentimento de alívio é quase como se a dor física fosse, se a dor emocional fosse materializada. E este materializar é muito mais fácil eu lidar com uma dor no braço do que uma dor emocional, uma dor na alma, como eu costumo dizer. Porque a dor na alma eu não consigo palpá-la, eu não consigo segurá-la. Aquela eu consigo olhar e ver, ok? Então, importante perceber emoções fortes. Quando é isto que está por trás, normalmente o que eles descrevem é eu faço isto porque quando eu faço eu sinto um alívio enorme.
O que é que aqui temos? Qual é o risco aqui? Nós já falámos de como é que funciona o sistema de recompensas na adolescência, que está altamente ativo. Então, se eu estou na dor emocional, faço um corte, ou trinco, ou mordo, ou arranho, o que quer que seja, e há aqui uma descompressão, um alívio, este sentimento de alívio vai provocar o que no meu corpo? Uma descarga de dopamina, de prazer. E esta descarga de prazer é prazeroso, este sentimento de alívio é muito agradável comparado com a forte dor emocional. Então, a probabilidade disto se repetir é grande. Por isso é que, quando eles começam a fazer uma vez, normalmente, mais cedo ou mais tarde, quando eles estiverem na dor, eles vão voltar a fazê-lo. O problema é que, quanto mais vezes eles fazem, o limiar da dor acaba por ser mais baixo. Isto é, eles já não precisam de estar naquela intolerância total e eles dizem: eu sei que isto me ajuda, então eu vou já fazê-lo. Já nem estão à espera daquela intensidade tão grande. E este é o risco, precisamente. Também há uma tendência, eu não diria em todos, mas em muitos casos, existe uma tendência para os métodos irem agravando. Ok? Primeiro é um arranhãozito. Por exemplo, há uma situação que eles às vezes também fazem, mas aí pode ser e pode não ser. Arrancar crostas das feridas, por exemplo. O arrancar constantemente crostas e a ferida não cicatrizar também provoca aquela sensação de alívio. Eu tenho uma miúda, neste momento, uma adolescente, 18 anos, que a mãe, ela está no primeiro ano da universidade, portanto saiu de casa este ano pela primeira vez, e ela, a mãe diz: ela é muito ansiosa, sempre foi. Ela na escola também tinha acompanhamento pela psicóloga da escola, só que agora na faculdade deixou de ter esse acompanhamento. E a primeira vez que eu falei com a miúda, é online, eu perguntei-lhe o que é que, pronto, porque é que ela precisava de ajuda, e ela relatou-me precisamente aquilo que a mãe me disse. Eu sou muito ansiosa, então agora na fase das frequências dos exames, ainda fico mais ansiosa e depois só consigo pensar naquilo e tenho muito medo de falhar. E eu sempre tive a psicóloga. Aqui há esta questão, eu sempre tive a psicóloga e isso está-me a fazer falta, porque eu sempre que falava com ela, ela organizava-me aqui o pensamento. O que é que eu vejo que aconteceu aqui? Criou-se uma dependência do acompanhamento, e isso também não é bom. Eu costumo dizer, o psicólogo, e eu faço sempre muita questão de reforçar isto. Eu podia ganhar mais dinheiro era fácil para mim dizer: preciso de mais umas sessões. E eu tenho algum cuidado às vezes de dizer: ok, vamos aqui ver se damos alta, se for necessário retomamos novamente. Mas o importante é andar pelo próprio pé, precisamente para não criar esta dependência. Porque a mim parece-me que isto está aqui presente. Mas o que eu vos queria contar e que aqui é mais impressionante, porque é que eu trago este exemplo aqui na autolesão, porque ela arranca cabelos quando está ansiosa. Ela arranca cabelos, mas arranca cabelos ao ponto de ficar com dores de cabeça. Ok? Então, e ela diz mesmo: eu quando estou a estudar, eu estou a fazer isto até me ajuda a concentrar. E quando eu lhe digo assim, então, ok, fiz um exercício que eu normalmente na ansiedade costumo fazer, que é para diminuir ali o sentimento da ansiedade, a sensação de aperto no peito que ela descreveu, assim, os sintomas típicos da ansiedade ela descreveu-nos. E quando eu finalizei o exercício, perguntei-lhe como é que ela se sentia e se havia alguma diferença. Ela diz-me: não muito." E eu pensei: estranho, porque este exercício normalmente, quando estamos a falar de ansiedade, pode não ser logo assim uma diferença grande, mas provoca alguma diferença. E ela não sentir, fez-me logo aqui pensar noutra coisa, e foi mesmo: de que forma é que a ansiedade te serve? A ansiedade para ti tem alguma utilidade? E ela tem. Claro que sim. Mas foi logo assim, claro que sim. Se eu não estiver a ansiedade põe-me a mexer. Se eu não estiver ansiosa, eu tenho medo de não me pôr a estudar o suficiente. Então, esta miúda não quer largar a ansiedade. O que a incomoda não é a ansiedade. O que a incomoda é o arrancar o cabelo. A parte da autolesão. Ok? E percebermos isto é importante porque querer trabalhar com esta miúda, diminuir aqui a parte da ansiedade, não vai resultar.
porque ela tem aqui um ganho secundário com agarra-se à ansiedade como uma tábua de salvamento para ter boas notas e para estudar. Se eu não estiver ansiosa, eu não me ponho a mexer, eu não estudo. Isto é uma crença, atenção, eu não estou a dizer que é, porque ela é altamente responsável, por isso eu não tenho dúvida que ela iria estudar na mesma. Mas ela acha, ela acredita que precisa da ansiedade para isto. O problema é que para isso ela acaba por ter aqui um comportamento que se magoa a ela própria, porque ela fica com dores de cabeça. Não é tão típico esta parte do arrancar cabelos, não é assim tão frequente quanto isso, e não é muito associado à autolesão, mas pode acontecer, ok? Aliás, existe mesmo, eu nunca me lembro do nome, existe mesmo uma perturbação que é o mesmo arrancar cabelos, desde pestanas, sobrancelhas, e cabelos, portanto, isto existe como perturbação específica só por si. Mas aqui está associada à parte da ansiedade, no entanto, ela vê isto como um problema porque ela sente que se magoa e sente-se envergonhada, tem aqui a parte da vergonha e tem aqui um sentimento de culpa posteriormente. Ok? Portanto, daí eu enquadrar isto na autolesão. Portanto, emoções intensas e a autolesão provoca uma sensação de alívio. Esta é uma das razões pelas quais eles fazem. Outra é, eu tenho tanta coisa cá dentro, tanta emoção, que, que eu nem sei muito bem o que é que eu sinto, eu não consigo expressar. Então, a forma de eu expressar aquilo que eu estou a sentir cá dentro é, portanto, isto é, eu vou materializar mais uma vez a minha dor. Ok? Isto acontece desta forma. Eu não consigo expressar, é algo tão forte, tão forte, tão forte, que eu nem sei o que é que isto é. Então, eu expresso desta forma. Existe outra que é a autopunição. Quando alguém faz alguma coisa e se sente culpado por isso, e pode ser, epá, fiz uma asneira gigante, sei, levei nas orelhas forte e feio, ou estou sempre a dar dores de cabeça aos meus pais, ou estão sempre todos em cima de mim, isto faz com que haja um sentimento de desvalorização e eu sinto-me culpada por estar a perturbar os outros, por estar sempre a incomodar os outros, por ser uma dor de cabeça para os outros. Então eu mereço isto. Ok? A autopunição também está aqui presente, muito associada ao sentimento de culpa e de não merecimento de ser feliz, de estar bem. O entorpecimento, há bocado falei nisto, tenho aqui o sentimento de entorpecimento emocional, o vazio, acontece também muitas vezes no adolescente. Eu não sei quem sou, não sei o que é que ando aqui a fazer no mundo, eu sinto aqui um vazio enorme. Não é o excesso de emoção, neste caso é, parece que sou oco por dentro. E esta parte é preenchida, lá está, mais uma vez, este vazio é preenchido de alguma forma. Então, a autolesão, a dor física, vem trazer aqui, vem preencher um espaço que aqui está vazio. Às vezes, isto também já me aconteceu, ou melhor, vamos lá ver, eu acho que esta não acontece só por si, pressão dos pares ou por imitação. Não acontece só por si. No entanto, isto é frequente acontecer, que é o adolescente já está em sofrimento de alguma forma. Já há aqui um problema qualquer por trás, seja o excesso de emoções, seja o vazio, seja um sentimento de culpa, não interessa. Há aqui já alguma coisa que não está bem com o adolescente. Mas ele sabe que tem um amigo ou uma amiga que faz. Então, se faz, se calhar eu também podia experimentar. Esta imitação pode ser o primeiro passo para fazer. Não é porque às vezes dizem, porque os amigos fazem, eles também fazem. Eles fazem sim porque os amigos fazem, isto é, veem naquele comportamento uma solução para si, mas normalmente já há por detrás aqui alguma questão, ok? Já há aqui alguma dor emocional por detrás que leva a que eles vejam aquilo como uma solução. E então fazem por imitação a primeira vez, mas porque já aqui há alguma questão. Pronto, e depois situações de trauma, de abuso, que essas são também bastante frequentes nestas situações. Sinais físicos, e tenho pais que me perguntam isto: quais são os lugares típicos? Para já, como eu vos disse, facas, lâminas, x-ato, lápis afiados, às vezes também já tive um miúdo com ferrinhos, um ferro de alguma coisa que apanhou no chão e também serve. O que é péssimo, pregos, o que é péssimo porque pode estar ferrugento, ainda pior,
temos aqui outra questão por trás também. Então, tudo o que é pontiagudo e cortante pode servir para morder-se, pode servir para arranhar-se, pode servir para, ok? Tudo isto são típicos. Zonas típicas disto acontecer. Porque se vocês repararem, a maior parte deles, a não ser aquele miúdo que fazia mesmo, mas era tipo, uma vez batia com a cabeça e ficava. Isto é, não era uma vez que ele batia com a cabeça que se via que trazia sinais, até podia ficar vermelho, mas não se viam os sinais logo no imediato. Era se ele repetisse aquilo vários dias seguidos. Então ele conseguia gerir desta forma, mas normalmente são em sítios que não se vêem. Braços, pulsos e braços, antebraços. Na parte interior do antebraço é frequente. Pernas, é frequente, e barriga é frequente. Nas costas, dificilmente, porque é um sítio difícil para chegar. Nas pernas do joelho para baixo também é pouco frequente, mas antebraços, braços no geral, mas mais os antebraços, e nas pernas e barriga é frequente. Esses são os lugares típicos disso acontecer. Ok? É isso, às vezes também aqui na zona do peito, quem diz barriga diz peito, esta zona aqui. E o que é que acontece de seguida? É roupas largas para esconder, roupas de manga comprida mesmo de verão, ok? Para esconder. Não gosto de mostrar, a minha pele é muito branca, não gosto de mostrar. Eu o ano passado tive uma miúda e fiquei impressionada porque a miúda só tinha 12 anos. E foi algo que me incomodou pela idade, porque ela é um ano mais velha que a minha filha. Eu fiquei assim, bolas. E ela trazia, comecei a fazer a avaliação, conversei com ela e havia aqui um conflito, os pais eram separados e havia aqui um conflito forte entre os pais, mesmo forte. Um, e depois em conversa, houve ali algumas situações e eu fiz mesmo a pergunta diretamente: alguma vez pensaste em fazer mal a ti própria ou em magoar-te? E ela olha para mim, já. Mas assim, com toda a calma, com toda a serenidade, já. E eu, podes mostrar os teus braços? Ela puxa-me os braços e tinha cortes. Não eram muito profundos, eram superficiais. Mas tinha vários cortes e várias marcas antigas. Ok? Portanto, aquilo não era recente. E quando eu lhe perguntei assim, então, mas os teus pais? E aquilo foi final do verão. Isto é, ainda se andava de manga curta, mas ela realmente naquele dia trazia uma t-shirtzita daquelas de manga comprida, assim de... não era muito grossa, não sei se era por acaso, porque eu perguntei, então mas os teus pais não veem os teus braços? Aí eu digo-lhe que foi o gato que me arranhou e eles acreditam. E eu, ok. Desculpas assim, desta forma. Isto pode acontecer, lá está, eles arranjam uma justificação porque há uma vergonha por detrás e não querem admitir. Então, roupas largas, tudo comprido, não usar saias no caso das meninas ou não usar calções no caso dos rapazes e querer sempre calças, e as mangas compridas são muito frequentes nesta perturbação. Terem muitas vezes objetos, por exemplo, vocês aperceberem-se que eles estão muitas vezes a brincar ou com x-ato ou com alguma coisa que seja cortante, a tesoura, por exemplo, e estão a brincar, estão com aquele objeto muitas vezes na mão. E é aquele objeto cortante e não, por exemplo, uma caneta. Portanto, o lápis afiado também já vos disse que pode ser, mas a caneta nem tanto, porque a caneta não perfura tanto. O bico da caneta não é tão pontiagudo como um lápis afiado, por exemplo. Ok? Então, isto pode ser também um sinal. E, por exemplo, o recusarem, e aqui temos esta questão, por exemplo, uma coisa é recusar vestir-se nos balneários à frente dos colegas, mudar-se de roupa, ou tomar banho à frente dos colegas, outra coisa é em casa, por exemplo, começa a haver, e aqui há esta questão, como são adolescentes, o pai, por exemplo, entrar na casa de banho quando a menina está a tomar banho, ou a mãe entrar quando o menino está a tomar banho, já começam a ser aqueles comportamentos de resguardar, de não querer mostrar, que são compreensíveis e podem ser normais, mas podem também não ser. Se é uma criança que nunca teve esse problema em a mãe ou o pai entrar na casa de banho enquanto tomava banho e é de repente, não é gradual, de repente isso acontece, epá,
porquê que não queres que eu entre? O que é que se passa aí? Há alguma coisa a esconder? E aí é preciso ter alguma atenção, pode haver aí alguma coisa a esconder. Em termos emocionais, existem alguns sinais, que é alterações bruscas do humor, expressão de muito na parte da depressão, porque eu vou agora fazer aqui a ligação também à parte da depressão, expressões de sentimento de desesperança, inadequação, ninguém gosta de mim, eu não valho nada, eu não ando aqui a fazer nada, eu não sirvo para nada, eu não gosto de mim, vazio emocional também, dificuldade em lidar com stress, ansiedade ou raiva. Mas, por exemplo, dificuldade em lidar com isto, eu vejo que fica frustrado, mas é uma criança que não manifesta, é uma criança que não quer falar das emoções. Pode haver isto também. Pode não saber falar. Atenção, isto são sinais de alerta. Não significa que o facto da criança, do jovem, neste caso, manifestar, que tenha obrigatoriamente isto, ok? Não, não é também para de repente fazer o filme todo, são sinais de alerta. Pronto, basicamente é isto que pode aqui acontecer. Quando há lesões, efetivamente, marcas no corpo, e muitas vezes, quando este comportamento é repetido muitas vezes, as marcas já são antigas, isto é, consegue-se perceber que fica a cicatriz ou vão ficando algumas cicatrizes. E aí é importante ir lá, se calhar, ver e perceber se já existem marcas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo que no outro dia o meu marido estava-me a dizer. Eu tenho neste momento, e isto seria um exemplo que podia chamar alerta. Eu tenho bastantes marcas na mão neste momento, mas eu tenho uma justificação para isto. E a justificação é que eu estou com um menino de 9 anos que não fala, que tem déficit cognitivo, tem uma doença metabólica que faz com que haja toda esta questão de desenvolvimento. E ele, quando nós insistimos com ele para fazer alguma coisa, porque ele, por vontade dele, não faz, então nós temos que insistir. Quando insistimos, ele arranha. Ele está sempre a arranhar-nos, ele deita-nos mesmo as unhas para arranhar. Hoje levei com uma mordidela dele, por exemplo, ele morde, ele arranha, porque é a forma que ele tem de comunicar. Então é importante percebermos, por exemplo, eu tenho aqui uma razão para isto, mas será que o meu filho tem uma razão destas para me dar? Ou ele até pode dizer uma vez que se arranhou, ou que um colega na brincadeira o arranhou, mas se calhar não vai conseguir dizer isto todas as vezes, não é? O colega não vai estar sempre a arranhá-lo. Então é preciso termos aqui atenção a isto. Pode haver alguma justificação perfeitamente normal, mas eu preciso validar essa justificação e perceber. E é importante que isto não aconteça, não esteja sempre como desculpa, ok? Se calhar aceito uma vez como desculpa, mas vou ficar atenta. O que é que aqui acontece também, portanto, nesta parte da autolesão? Muitas vezes esta autolesão vai remeter, vai levar para quê? Vai levar para a depressão. Muitas vezes isto pode ir aumentando e não é só apenas aqui o excesso de emoções ou o vazio, mas depois já remete aqui para uma depressão. E a depressão também é uma condição de saúde mental. Estamos a falar de uma condição médica, não estamos a falar de médica barra psicológica, muitas vezes com necessidade de medicação, conforme a intensidade desta depressão, pode haver necessidade de medicação. Eu não sou daqueles psicólogos radicais que diz que a medicação está fora de questão. A depressão pode ser curada sem medicação, sim, mas muitas vezes, para eu, enquanto psicóloga, fazer o meu trabalho, eu preciso que aquela pessoa esteja mais ou menos receptiva e mais ou menos estável. E por vezes há necessidade de medicação para estabilizar primeiramente o humor e depois sim fazer o desmame depois de algum trabalho feito em termos psicoterapêuticos, ok? Portanto, isto também é importante percebermos. A depressão tem por base a tristeza, mas a depressão é a tristeza prolongada no tempo e com uma intensidade muito maior. Portanto, não é apenas uma questão de tristeza passageira, ou porque o namorado acabou comigo, ou a namorada deixou-me, ou porque aconteceu aqui alguma coisa que eu não fiz. Não é não é algo passageiro. A depressão é algo mais forte, mais intenso. Então, normalmente, os sinais de alerta ou aquilo, a forma como se manifesta é um humor quase diariamente deprimido. Isto é, não é passageiro, não é uma vez ou outra que está triste ou que está aqui numa fase menos boa, é algo que já é assim um bocadinho duradouro, um humor mais deprimido.
perda de interesse por atividades que antes davam prazer. Por exemplo, estar com os amigos, por exemplo, fazer alguma coisa que se gostava de fazer e de repente não quer ir. Às vezes andam nas atividades extracurriculares, seja futebol, seja futsal, seja o que for, e de repente não quero ir, ok? Hoje não me apetece. Portanto, esta perda de interesse pode acontecer. Na depressão também pode haver perda de apetite, falta de apetite. E aqui, lá está, vocês percebem agora como aqui há alguns sintomas que se tocam em todas elas, mas percebermos aqui que atenção, a perda de apetite pode acontecer, mas também pode haver o excesso de apetite. Portanto, alterações a nível de apetite, muitas vezes, mas é mais frequente a perda de apetite na adolescência. Mudanças no sono também, de repente tem insónias, de repente não consegue dormir, ou então está sempre a dormir, também pode acontecer. O sentir que está com falta de energia, até dorme, está sempre a dormir e mesmo assim acorda e parece que não tem energia nenhuma, parece que está ali sempre cansado ou sempre cansada. Dificuldades de concentração e vem aqui também, sim, e aqui sim, associado à depressão, os pensamentos suicida. Enquanto na autolesão não há intenção de morrer, na depressão pode acontecer efetivamente haver isto e há os pensamentos suicidas. O querer acabar com a vida porque eu não estou aqui a fazer nada, porque eu não sirvo para nada. O isolamento social na depressão é também um dos grandes sintomas, dos principais sintomas, e um sentimento, lá está, de inutilidade e de culpa. Por isso é que as ideias suicidas muitas vezes vêm, porque não serve para nada, só dou problemas, só dou dores de cabeça. Isto aqui, ninguém gosta de mim. Esta sensação que está muito presente na depressão. Mais uma vez, e para finalizar aqui, porque eu quero depois deixar aqui um espaço também para alguma questão que possam querer colocar, o diálogo é sempre a via preferencial. É sempre o diálogo. E o diálogo sem julgamento. O diálogo sem julgamento. Por amor de Deus, quando um jovem, eu ia dizer criança, mas tanto é criança como jovem, mas quando um jovem esteja no registro de porque ninguém gosta de mim, porque eu não valho nada, eu não ando aqui a fazer nada, eu às vezes nem eu queria morrer, às vezes eu queria desaparecer deste mundo. Isto também é um sinal de alerta. Mas querias desaparecer porquê? E às vezes eles nem nos dão uma razão aparente. Nesta situação, a tendência é, mas tu estás tolo, estás tola? Claro que sim, eu gosto tanto de ti, toda a gente gosta de ti. Naquele momento eles não acreditam nisto, ok? Então é mesmo, diz-me como te sentes. Diz-me o que é que nós podemos fazer para tu te sentires melhor. Este é muito importante. O que é que eu posso fazer para tu te sentires melhor? De que forma é que eu posso... Olha, é suficiente eu estar aqui contigo só e abraçar-te, por exemplo? Isto faz-te sentir bem? O que é que eu posso dizer? O que é que tu gostavas que acontecesse para te sentires melhor? De que forma é que eu posso estar? E mesmo que eles digam que não falem, às vezes eles também não falam, é mesmo isso. Fiquem lá, abracem. E, no momento oportuno, perguntem: e se fosses falar com alguém que não fosse eu? Achas que te poderia ajudar? A tendência é, primeiramente, não. É quase sempre a tendência, ok? Mas no sentido de, olha, se falasses com alguém que não fosse eu, se calhar essa pessoa, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, talvez te conseguisse ajudar. A tendência é eles dizerem, mas eu não estou tolo, eu não estou maluco, ok? Ainda há este preconceito nos jovens. Então, na psiquiatria, ainda mais do que na parte da psicologia. Mas dizer, não, não é só para isso, e se calhar se fores, e eu nestas situações digo sempre, se houver alguma relutância da parte do jovem em querer ir à ajuda profissional, às vezes ajuda a dizer assim, olha, também não tens nada a perder, porquê que não vais uma vez? Se gostar, gostaste, se não gostaste, também não precisas de voltar, mas pelo menos tenta. Isto às vezes torna-os um bocadinho mais receptivos. Porque não dá aquela, pronto, vou lá, se calhar aquilo não vai dar em nada, mas também não volto lá. E muitos deles, quando estão na depressão e mesmo na autolesão,
Apesar deles não quererem falar do assunto, não quererem ir a lado nenhum, sobretudo falar sobre estes assuntos, às vezes, quando vem essa ideia de que, epá, se calhar pedir ajuda podia ser útil, este pensamentozinho, mesmo que seja milésimas de segundo que lhe passe pela cabeça, alimenta aqui um sentimento de esperança. E, portanto, mesmo que eles vão naquele registro de não vou lá fazer nada, mas pronto, eu já tive muitos miúdos que me disseram assim: não sei o que é que cá vim fazer. Eu estou cá só porque o meu pai ou a minha mãe me obrigaram a vir. Muitos, 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 muitos. Ainda não há muito tempo, há 3, 4 semanas, para aí, tive um miúdo que o pai me ligou, que os pais divorciaram-se já, aliás, os pais já estavam separados há algum tempo, mas o miúdo era pequeno e tinha um guarda partilhada. Isto é, não, mentira, não tinha um guarda partilhado. O miúdo estava com o pai, mas houve ali uma fase, ele agora já tem 16 anos, que ele queria ir para a mãe e queria ficar mais tempo com a mãe. Então decidiram, aliás, foram a tribunal, não sei quem é que tomou a iniciativa, mas foram a tribunal, ele foi ouvido em tribunal e decidiram agora sim ter guarda partilhada. E quando o pai disse, pronto, eu e as minhas estamos separados, a mãe dele estamos separados, e ele há 2 anos atrás, que foi quando foram a tribunal, começou a cortar-se, mas aquilo estava resolvido, entretanto, ele voltou a fazê-lo. E nós estamos preocupados, porque como já aconteceu lá atrás, agora estamos novamente preocupados. Quando eu lhe perguntei porque é que ele começou a fazer, coincidiu com a altura do tribunal. E a ideia é, aquilo era horrível. Eu ir a tribunal e ter que falar ou a favor de um ou a favor do outro, para mim foi horrível. Então ele começou-se a cortar precisamente por este dilema que ele tinha dentro dele. Ok? E eu disse-lhe, então e neste momento? E depois eu perguntei-lhe, então, mas agora tens guarda partilhada, isto é, tu passas mais tempo com a tua mãe, era isso que tu querias? Não. Eu queria ficar com a minha mãe. Eu queria ir só aos fins de semana ao meu pai. Mas eu queria era que aquilo acabasse, por isso eu concordei com tudo e está tudo bem. E nem quero pensar em eles voltarem outra vez ao tribunal. Portanto, ele ainda está em sofrimento porque não está de acordo com aquilo que ele quer. E esta autolesão eu ainda só o tive uma vez, porque a última vez eles desmarcaram, não vieram, portanto eu ainda não desenvolvi muito. Mas ele foi falando, foi dizendo, mas de início, quando eu lhe perguntei, a primeira pergunta que eu faço normalmente é: então o que é que cá atrás? E eles lá vão dizendo, a resposta dele foi: nem eu sei. E eu, como assim nem tu sabes? Então, foram os teus pais que disseram que tu devias vir. Sim, eles disseram, por iniciativa também da diretora turma que se apercebeu que ele voltou a fazer e falou com os pais. E pronto, a minha professora disse ao meu pai, o meu pai disse, e eu, pronto, então também está bem, eu vou. Mas não sei o que é que cá estou a fazer. Então, depois de eu explorar, olha, mas o teu pai contou-me isto ao telefone. O que é que tu tens a dizer? Sim, é verdade. Lá foi admitido, lá fomos falando, foi quando ele me contou do tribunal e essas coisas todas. No final eu perguntei, então, e o que é que tu achas? Achas que faz sentido continuares, termos algumas sessões? Se calhar nem são precisas muitas, mas achas que faz sentido continuarmos? Eu não queria, mas se calhar até faz sentido. Então, isto acontece muitas das vezes. Eles primeiro não querem e recusam porque vão ter que falar de uma coisa que eles não gostam, ok? Mas às vezes há aquela sensação de que, pronto, eu até vou, pode não dar em nada, mas eu até vou. E muitas vezes lá percebem que afinal estão a ser ouvidos, que afinal não estão a ser julgados, que afinal não há o apontar o dedo. E isso muitas vezes é suficiente para os puxar e permitir aqui uma ajuda. Nem sempre isso acontece, atenção, mas muitas vezes isto acontece. Então, nestas situações, distúrbios alimentares, depressão, autolesão, tentativa de suicídio, nestas situações, obrigatoriamente é necessário pedir ajuda profissional. Isto é, não é apenas nós resolvemos isto aqui com um bocadinho de força, de lado e do outro, estamos aqui para ti. Isso também é importante e faz parte do processo, mas não é suficiente. E isto é importante ser aqui sublinhado e reforçado, porque esta parte que eu vos trago aqui é frequente na adolescência, mas é algo que os pais só por si não resolvem. E o que os pais aqui podem fazer é ouvir sem julgamento, é orientar para
o adolescente esteja mais disponível para ter ajuda profissional e levar e proporcionar essa ajuda. A comunicação tem que ser mesmo aberta. E o que é que eu vos queria aqui deixar, mas que iremos falar disso, eu irei trazer aqui algumas coisinhas da próxima vez, que será a última sessão do fecho para vocês trazerem questões, dúvidas, algumas questões, mas vou fazer ali uma breve intervenção, o que é que nós precisamos trabalhar e quanto antes melhor, isto é, de preferência desde pequeninos, para quem tem filhos ainda pequeninos, mas nunca é tarde para se começar, é trabalhar a inteligência emocional, a nossa e a deles. E trabalhar a inteligência emocional significa autoconsciência, mas uma autoconsciência com base nas evidências e não na imagem distorcida que eles têm. Isto é, se eu começar desde pequeninos a trabalhar aqui a autoestima e a autoconsciência, a autoconsciência que depois, consequentemente, leva a uma boa autoestima, eu estou a prevenir este tipo de situações. Não significa que elas não possam aparecer, mas a probabilidade de elas aparecerem será muito menor. Ok? Então é importante percebermos esta questão aqui de que eu, enquanto mãe, enquanto pai, o meu papel é desde cedo dar espaço para falar de emoções. Porque se a criança, e aqui falo mesmo criança, consegue falar de emoções, quando for adolescente vai ser também mais fácil. Para isso, eu, enquanto mãe, tenho que dar esse exemplo e eu própria falar da minha forma de sentir e permitir-me sentir frustração, sentir raiva, sentir tristeza à frente do meu filho, porque é dessa forma que eu lhe estou a ensinar a fazer isto também. E estou-lhe a dizer que não tem mal nenhum sentir-se triste, não tem mal nenhum estar irritado com alguma coisa. Só que eu tenho é que ter alguma atenção da forma como eu me expresso ou como eu manifesto a minha raiva, por exemplo. Mas eu sinto raiva e está tudo bem. A raiva existe por alguma razão. Ajudar a interpretar, e nós já falámos das emoções lá atrás, ajudar a interpretar o que é que as emoções, qual é a mensagem que a emoção traz. Tudo isto é importante. E quanto mais cedo eu começar a fazer isto, melhor. Porque quando eles chegam à adolescência, reparem, autolesão vem muitas vezes pela incapacidade de expressarem aquilo que sentem. Então, se eu ando a trabalhar isto lá atrás, desde pequenino, se calhar a probabilidade de eles chegarem à adolescência e conseguirem manifestar-se ou terem estratégias para gerir as emoções já, vai ser muito mais difícil eles caírem na tentação de usar estes métodos e não aqueles que já aprenderam lá atrás. Ok? Então, isto pode ser uma forma para prevenir efetivamente aqui este tipo de comportamentos. Ok? É um tema pesado, este tema. É um tema assim um bocadinho mais. Os pais até estão interessados, mas muitas vezes isto leva os pais para o medo e não é isso que eu quero. É apenas para estarem atentos, ou atentas, neste caso vocês são senhoras, para estarem atentas, mas esta atenção é, ok, ter a sensibilidade de perceber, passa-se aqui alguma coisa ou não se passa nada. Eu costumo dizer, em caso de dúvida, pá, falem com um profissional para perceber. Se não for, está tudo bem, ótimo, excelente, mas pelo menos há aqui esta percepção de se calhar estou aqui a exagerar, se estiver a exagerar, tanto melhor. E atenção, porque mesmo nestas situações específicas, às vezes o profissional também não consegue chegar aos miúdos. Isto pode acontecer. Eu não consigo chegar a toda a gente. Há miúdos que se fecham mesmo. Felizmente são mais aqueles que eu consigo dar a volta na primeira ação e depois eles até vão colaborando, do que aqueles que não, mas também existem aqueles que não. Eu, por exemplo, eu já vos falei nesse, eu ano passado tive um que fez uma tentativa de suicídio, mas antes de fazer a tentativa de suicídio, ele já andava em acompanhamento e quando eu percebi que ele estava ali estava na depressão e estava ali numa situação que ele não estava de todo a gerir, eu falei com ele no sentido de, olha, eu acho que era melhor
vamos continuar aqui a conversar e eu vou dar o meu melhor para te ajudar, porque ele tinha muita necessidade de se compreender. Então ele fazia imensas perguntas, era mais ele que me fazia perguntas do que propriamente eu a ele. Mas isso ele precisava mesmo daquele conhecimento, daquela necessidade de se agarrar a alguma coisa, porque é que isto me acontece, porque é que isto é assim, porque é que aquilo é assado. E chegou ali a um ponto que eu disse, olha, mas eu acho que tu estás a precisar também de ajuda psiquiátrica, porque e disse mesmo, eu acho que tu estás com uma depressão e não me parece que o meu acompanhamento sozinho seja suficiente para te ajudar. E muito sinceramente eu acho que é importante tu consultares um psiquiatra. Ui, o que eu lhe fui dizer. Aliás, eu disse-lhe mesmo que ia dizer isso aos pais, até porque ali eu notei claramente o risco de suicídio ali. E falei com os pais que era importante ele ir a um psiquiatra que achava que ele precisava de ajuda, e os pais levaram-no um bocadinho quase por obrigação, mas levaram-no, mas ele durante vários meses não quis pôr pés lá no gabinete, não quis. Não quis, porque eu não vou lá mais, porque eu não queria ir ao psiquiatra e ela quase que me obrigou. Eu não obriguei, eu falei com os pais e os pais é que o levaram. Mas depois também recebi, porque eu fiz um ofício para o psiquiatra, ele respondeu e confirmou o risco de suicídio. Ele veio medicado, não quis tomar a medicação, portanto foi ali muito complicado. Depois houve ali uma situação de crise que ele então lá decidiu tomar a medicação e começou a tomá-la mesmo assim. Houve efetivamente a tentativa de suicídio. Um dia a mãe liga-me que ele acabou por ficar hospitalizado porque tomou uma caixa de Brufen. E a sorte, e é mesmo a sorte, foi que o corpo dele reagiu e ele começou a vomitar incansável. Era vomitar, 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 vomitar. A mãe inicialmente achava, mas isto não é normal, porque é que ele está a vomitar? Porque ele não disse que tinha tomado. E achou, será que é uma gastroenterite? Mas tu não paras de vomitar, vamos ao médico, vamos ao hospital, vamos às urgências. E antes de irem para as urgências, ele confessou que tinha tomado a caixa de Brufen. E, portanto, ficou internado durante algum tempo. E eu não sei se vocês têm essa noção. Normalmente, quando alguém é internado na psiquiatria, neste caso pedopsiquiatria, e na psiquiatria de adultos também, mas pedopsiquiatria, por estas razões, durante uma semana, 2 semanas, não tem contacto com o exterior. Isto é, tiram telemóvel, não tem visitas, apenas pode receber uma chamada por dia dos pais ou das pessoas de referência. E foi o que aconteceu. Ele estabilizou, foi medicado, foi tudo muito bem. Saiu de lá, parecia um miúdo completamente diferente, nem parecia o mesmo. Com muitos altos e baixos, entretanto, a partir daí, mas mais estável. E quando saiu, e a médica no hospital disse que ele precisava de acompanhamento psicológico, e no hospital davam esse acompanhamento, ele disse: Não, eu quero voltar para a Sandra. E ele próprio chegou, aliás, a mãe disse que ele que lhe perguntou: será que a Sandra não está chateada comigo por eu não ter deixado lá ir? Esta era a preocupação dele. E percebeu, e eu depois tive o cuidado de falar: eu sei que tu te sentiste traído, eu sei que tu naquele momento perdeste aqui um bocadinho a confiança em mim, mas percebes agora porque é que eu o fiz? E ele: percebo, e realmente havia esse risco. Portanto, às vezes isto acontece. E eu sim, houve ali uma parte que eu disse: perdi-o, porque ele não vai, deixou de confiar em mim. Mas o que eu fiz tinha que ser feito, porque havia efetivamente um risco. E isto às vezes é importante perceber. E num adolescente, se não houver empatia com o técnico, a coisa não vai funcionar. Ok? Se não houver empatia, a coisa não vai funcionar. E às vezes pronto, não é com este, é com outro. Mas se houver necessidade, procurem ajuda. E muito nestas situações de se eu vejo que há aqui um sinal de alerta que seja grave, eu vou-vos dar outro exemplo. Aqui há tempos tinha uma mãe a ligar-me, eu já acompanhei o irmão, e tinha a mãe a ligar-me, coitada, eu primeiro nem aprecia porque ela estava a chorar, a dizer que não sabia o que é que havia de fazer, porque a filha mais nova, estamos a falar de uma menina de 14 anos, que eu via uma vez em acompanhamento, mas depois ela não veio, porque o irmão estava e ela acabou por não vir, pronto. Mas ela tinha ali muito
muito isolamento social, isto é, ela não tinha amigos, não tinha facilidade em fazer amigos. Tinha ali uma amiga que era um bocadinho mais arrebitada e acho que abusava ali um bocadinho da boa fé dela, mas pronto, mas era a amiga que ela tinha. E uma autoestima muito baixa, ao ponto de quando estarmos em consulta, eu ter às vezes que lhe perguntar 2 vezes a mesma coisa, porque ela falava tão baixinho que eu quase não a conseguia perceber. Mas ela só veio a uma consulta, depois não veio. Como o irmão era mais urgente, deram ali preferência ao irmão, e ela também não mostrou muito interesse em continuar. E a mãe ligou-me há dias, há coisa de também 3, 4 semanas, ligou-me a chorar que não sabia o que havia de fazer, porque era o segundo dia que ela estava a faltar às aulas. Um dia acordou a dizer que tinha um olho mais pequeno que outro ou um olho maior que outro, não sei. E a mãe disse: Mas tu acabaste de acordar, se calhar é por isso que tens essa percepção. Lava a cara, vais ver que isso passa. Mas eu não quero ir assim à escola. E começou a chorar num pranto, e a mãe, naquele momento, ficou assim um bocadinho assustada e disse: Pronto, então hoje não vais, mas não há mal nenhum. Disse que teve o dia todo muito deprimida, muito em baixo. Ahm, Segundo dia, a mãe trabalha por turnos e acho que naquele dia ela foi muito cedo e era o avô que a ia levar à escola e o avô não a conseguiu levar à escola. A mãe, quando chegou a casa, estava ela debaixo da cama com o cinto do Rob à volta do pescoço. Ok? E a mãe ligou-me, eu não sei o que é de fazer. E eu disse-lhe, é assim, ela precisa de ajuda psiquiátrica já, nem é psicológica, é psiquiátrica. Mais tarde é psicológica, mas agora é psiquiátrica. Das duas, uma, ou arranja uma consulta no privado rapidamente, mas pode ser difícil, ou vai com ela às urgências ou chama o INEM, para entrar assim logo de... Então ela foi com ela às urgências e isto foi por volta da hora do almoço que ela me ligou, foi quando chegou a casa e ela estava debaixo da cama, e passado algumas horas mandou uma mensagem a dizer que estavam a caminho de, porque Viseu não tem pedopsiquiatria internamento, só tem ambulatório. Então ela estava a ir para Coimbra, com a filha porque ia ficar internada por risco. Isto já foi para aí há 3 ou 4 semanas e a semana passada mandei-lhe mensagem a ver como é que a miúda estava, ainda estava internada. Ainda estava internada. Portanto, aquilo ficou. Agora, esta semana não sei, não soube nada, mas isto para vocês perceberem, isto acontece, isto é frequente. Atenção, estamos a falar de uma miúda que já tinha aqui um histórico de baixa autoestima, de isolamento social, sempre teve aqui alguns traços disto, e o irmão é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que aqui há uma questão também genética ou se calhar influências do ambiente que acaba por estar aqui um bocadinho presente, ok? Portanto, eu vejo aqui o padrão do irmão a repetir-se na irmã. E há esta questão por detrás, mas isto não é assim tão incomum quanto isso. Por isso, os sinais de alerta é para serem valorizados, e eu costumo dizer, às vezes mais vale valorizarmos por excesso do que por déficit, nestas situações, ok? Mas isto não é para vos assustar, é só mesmo para vos fazer tomar consciência e estarem atentos. É nesse sentido. Está bem? Alguma questão, alguma dúvida? Não? Então, eu diria que se tiverem a oportunidade de rever alguma sessão que vos faça mais sentido ou que tivessem alguma dúvida, vejam. De qualquer forma, mesmo depois da mentoria, vocês podem, o grupo vai se manter, vocês têm acesso às gravações até ao final de 2025, portanto ainda têm bastante tempo, e podem sempre ir revendo. Alguma dúvida podem mandar mensagem, mesmo depois da próxima sessão, portanto, mas daqui a 2 semanas, eu nem sei em que dia que calha, terça-feira, de terça esta última terça, deixem-me cá ver que dia que calha, para não estar aqui a dizer as neiras. Ora bem, hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Portanto, dia 21, fazemos a nossa sessão de encerramento com perguntas e respostas, com dúvidas, com questões que tenham, e aí eu vou-vos dar aqui algumas estratégias também para a parte da gestão emocional, está bem? Para promoverem aqui a parte da inteligência emocional. E pronto. Então, obrigada
e desejo-vos uma boa noite e mais uma vez obrigada pela vossa disponibilidade de estarem aqui hoje em vez de terça-feira. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.